segundos, abrimos. Dez segundos. Bom dia, pessoas queridas. É uma alegria muito grande abrir essa sessão especial do ISC em Casa, que trata de um tema instigante, curioso, que é como fazer coisas com Foucault. Algo que nos move muito na saúde coletiva é a ideia de que o mundo precisa de filosofia e a saúde precisa de filosofia. E parte dessas reflexões nos mobiliza enquanto grupo de pesquisa e de proposição de práticas e ações em saúde coletiva, revisitar o pensamento de Foucault. E, nesse sentido, o dia de hoje é muito especial e muito caro para nós, porque reúne 3 pessoas que estudam esse autor e esse tema e produzem coisas que dialogam com as necessidades de saúde da população e com os problemas das pessoas do mundo da vida. Essas pessoas queridas que acolheram o nosso convite de hoje são Francisco Vázquez Garcia, que é especialista em História Cultural da Sexualidade e em Sociologia da Filosofia Contemporânea Francesa e Espanhola, é professor de filosofia na Universidade de Cádiz, na Espanha, e presidente da Associação Centro Ibero-Americano de Estudos sobre Sexualidade. É autor de dezenas de livros e artigos que mobilizam a metodologia arqueogenealógica de Foucault para abordagem de temas como a biopolítica, o racismo, a homossexualidade, o hermafroditismo e a identidade sexual do ponto de vista do saber médico. Nosso querido professor Naomar de Almeida Filho é professor titular de epidemiologia aposentado do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, é PhD em epidemiologia e atualmente é professor visitante no Instituto de Estudos Avançados da USP. É titular da Cátedra de Educação Básica, onde desenvolve estudos sobre a relação entre universidade, história e sociedade. E o Tiago Santos Almeida é professor colaborador e bolsista do PNPD junto ao Programa de Pós-Graduação em História da UFG, Universidade Federal de Goiás, e é pesquisador visitante na modalidade pós-doutorado no Instituto de Saúde Coletiva. É coordenador do GP História da Ciência e Tecnologia da Ampur, Goiás. Então, é uma alegria muito grande, como já falei, abrir essa sessão. E esse pensador que a gente está trazendo hoje à tona e à nossa roda de conversa é um pensador provocante que nos instiga a pensar que as coisas e as ordens estabelecidas nem sempre foram como são. A organização da vida e da sociedade se mobiliza a partir de um jogo de interesses e poderes. E, ao mesmo tempo em que a gente questiona os serviços e desserviços das instituições em nossa sociedade. Foucault alerta para o jogo, muitas vezes perverso, dessas instituições e do modo como a nossa sociedade se organiza. Um pensamento que tira as coisas dos lugares óbvios e nos instiga a pensar e propor outros lugares e outras coisas. Não das minorias, porque não são minorias. Reconhecer o conjunto de violências que intencionalmente minoram os diferentes e as diferenças pode ser um primeiro passo para a construção coletiva de outras formas de fazer as coisas, principalmente pensando na área da saúde e da educação. Nesse sentido, o convite ao pensar nos mobiliza para esta situação. Pensar outras coisas, pensar
outros lugares e duvidar do que está posto para que a gente possa produzir coletivamente novos instituídos e novas possibilidades de existir. A gente abre, então, a nossa conversa com muita alegria com o professor Francisco, que acolheu o nosso convite. Vai ter um tempo maior também, aproveitando que é a primeira oportunidade que nós temos de estar com ele no nosso instituto, inclusive lançando o livro Como Fazer Coisas com Foucault, que ele vai conversar um pouquinho também conosco sobre isso. Depois, professor Naomar, e seguido por professor Tiago. Como sempre é da nossa rotina, as questões estão abertas, vocês podem trazer pelo chat no YouTube, e a gente, então, tem o tempo para debate após a explanação dos nossos convidados. Desejo a todas, todos e todes um excelente debate. Com a palavra, professor Francisco. Muito obrigado, bom dia. Quería primero disculparme por no falar portugués. Voy a hablar en español. Voy a hacerlo lentamente para que puedan comprender. Estoy muy obligado, quería agradecer a los profesores Naomar, Almeida Filho, a Liliana Santos y a Tiago Santos Almeida, al Instituto de Saúde Colectiva de la Universidad Federal de Bahía, por haber acogido la presentación de este libro. Voy a hacer una proyección en diapositivas con una serie de citas del libro que están traducidas al portugués. Vamos a compartir. Bien, aquí pueden ver la portada del libro. El libro se titula Cómo hacer cosas con Foucault, instrucciones de uso. Este libro tiene su origen en un seminario de investigación que impartí en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, entre final de noviembre y comienzo de diciembre de 2018, antes de la pandemia. Ese curso lo vi invitado dentro de un proyecto de investigación de esa universidad sobre acción pública y diversidad sexual. Mi intención en el libro es explicar de una manera sencilla y mediante ejemplos la metodología arqueogenealógica. Esa estrategia de investigación, la arqueogenealogía, cada vez es más utilizada en el ámbito de las ciencias sociales, las humanidades, tanto en Europa como en las Américas. Pero ocurre que a menudo los alumnos de maestría, los doctorandos, los investigadores en general, se confunden respecto a la manera de usar lo que el propio Foucault llamaba la caja de herramientas Foucaultiana. Por eso me pareció que podría ser útil para paliar, para compensar estos defectos, podría ser útil un libro de instrucciones que ayudara a conocer prácticamente el empleo de esas herramientas, evitando distorsiones y evitando también los usos superficiales, los usos puramente cosméticos de Foucault. Los ejemplos que he utilizado para explicar la metodología arqueogenealógica, utilizo ejemplos todo el tiempo, están sacados de obras de Foucault, están sacados también de textos de estudiosos que han aplicado con fecundidad las herramientas de Foucault, por ejemplo, Robert Castel o, por ejemplo, Nicolas Rose. Y también, sobre todo, he utilizado ejemplos de mis propias investigaciones, de mi propia cosecha. Aunque yo he escrito algún libro sobre Foucault, análisis de la obra de Foucault, en general me ha interesado más utilizarlo, más que comentarlo. En concreto, en el libro que presentamos, este libro se inscribe en un seminario que se impartió dentro de un proyecto sobre diversidad sexual. Por eso, muchos ejemplos que utilizo están tomados del ámbito de la historia cultural de la sexualidad, que es un ámbito al que yo me he dedicado desde hace bastantes años. De hecho, utilizo muchos ejemplos de un libro que publiqué un poco antes que este, que se titula Pater Infamis,
Genealogía del cura pederasta en España, donde yo proponía trazar una genealogía del personaje del sacerdote, del cura pedófilo, del sacerdote católico abusador de menores, que es una figura hoy muy difundida, muy esparcida también en Brasil, mucho en Chile también, en Latinoamérica y en Europa, en Estados Unidos, por los medios de comunicación. Para presentar el libro me voy a apoyar, como dije antes, en comentar algunas citas, en una serie de slides, en una serie de diapositivas, citas extraídas de este libro. Vamos a empezar con la primera. El libro comienza con una introducción que se titula ¿Qué significa usar a Foucault? A menudo, desde Deleuze, que es el primero que habla de la caja de herramientas para referirse al método de Foucault, se utiliza esa metáfora. Esa metáfora de la caja de herramientas, es muy útil, tiene la ventaja de ofrecer una visión no dogmática de la metodología o de la maquinaria analítica Foucaultiana. Pero tiene un peligro. La metáfora de la caja de herramientas tiene cierto peligro. Tiene el peligro de sugerir que con los textos de Foucault se puede hacer cualquier cosa, que serían instrumentos al servicio de cualquier causa y que podrían emplearse de una manera descontextualizada. Por ejemplo, en estudios sobre salud colectiva, sin tener en cuenta el contexto específico donde se está explorando ese problema. Por lo tanto, es necesario tener un criterio para distinguir entre usos y abusos de esa metodología. Para aclarar este asunto, yo he tratado en ese apartado de qué significa usar a Foucault, de distinguir, de diferenciar en una clasificación 5 posibles usos de las herramientas Foucaultianas. Hablo de un uso ocasional, que puede ser una cita simplemente, bueno, pues por el prestigio que tiene citar a Foucault. Un uso también hablo segmentario, que es sobre todo cuando se combina el modelo de análisis de Foucault con otros modelos diferentes. Hablo también de un uso heurístico, que es cuando se toma el modelo de Foucault para ponerlo a prueba e intentar, en cierto modo, ver sus límites, ver cómo al aplicarlo a otro contexto hay elementos que no funcionan o que hay que corregir, un uso heurístico. Hablo también de un uso programático de Foucault, que es un uso como el que puede hacer Robert Castell o el que hace Don Selot o el que hace Nicolas Rose, un uso, digamos, metodológico más sistemático de las herramientas de Foucault. Y finalmente hablo de un uso poético y praxeológico. Ahí introduzco los usos no académicos de Foucault, no en la investigación, sino usos más bien políticos y usos también incluso artísticos. De hecho, a Foucault se le ha utilizado en ámbitos artísticos tan diferentes como el teatro, como el cine o como la música. Ahí introduzco también la utilización de la obra de Foucault como una especie de tecnología del yo. Por eso hablo de usos poéticos, de poiesis en griego. Es decir, cómo la metodología o la obra de Foucault le ha servido a mucha gente para superar experiencias. Hay incluso aplicaciones terapéuticas del método Foucaultiano en Australia o en Brasil, incluso para superar problemas de depresiones, por ejemplo. Estos últimos son los usos que llamo poético-praxeológicos, usos más prácticos que académicos. Bien, después también distingo entre usos que serían fecundos, fructíferos, y usos que serían distorsionados. En esta cita señalo 2 tipos de usos distorsionados que se hacen a menudo de Foucault. Por una parte, una utilización más dogmática, este mimetismo rígido y abstracto, un uso más dogmático que trata de emplear las propuestas Foucaultianas a la letra, al literam, al pie de la letra, como si se tratara de una especie de vulgata. Esto nos lo encontramos muchas veces entre estudiantes de maestría, por ejemplo, o en doctorandos encontramos un uso, se han fascinado leyendo a Foucault y luego lo quieren utilizar en el terreno empírico, pero lo hacen de una manera excesivamente rígida, excesivamente dogmática. En el polo contrario estaría un uso
de Foucault como un mero alarde teórico. Muchas veces en exámenes, incluso en el ámbito, en la investigación o en conferencias, se usa a Foucault porque queda muy bien en el mundo académico o queda muy bien en el terreno político, incluso en el terreno activista o militante. Una referencia o una cita a Foucault, que es un uso que yo lo refiero como un uso ocasional de alarde, en cierto modo de alarde de teoría. Eso sería un poco el comentario de este primer slide, de esta primera cita. Vamos a ver a continuación. Bueno, aquí en esta cita hago referencia a la arqueología y a la genealogía. En mi libro no establezco una diferencia disyuntiva, una diferencia radical entre el método arqueológico, que se centra en el análisis de los discursos, y el método genealógico, que se centra en las tecnologías de poder. Hay comentaristas, hay autores que dicen que incluso que Foucault, a partir de 1970 aproximadamente, habría abandonado el método arqueológico y lo habría sustituido por el genealógico. Yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, la publicación de los cursos de Foucault, entre la editorial Gallimard y la Escuela de Altos Estudios, en los cursos de Foucault se ve muy bien cómo el análisis arqueológico de los hechos discursivos se mantiene a lo largo de toda la trayectoria de Foucault, al menos desde la historia de la locura. Es decir, la arqueología es el método de análisis de los discursos que Foucault mantiene desde que inaugura ese enfoque en la historia de la locura. De hecho, la arqueología lo que hace es analizar los hechos discursivos en su dimensión de rareza, la rareté, como lo llama Foucault, la rareza, es decir, en su singularidad, en su diferencia respecto a nuestro propio orden discursivo. Es un método permanente, es una estrategia metodológica permanente en el trabajo de Foucault. La arqueología, por lo tanto, privilegia sobre todo el análisis diferencial, el análisis de las transformaciones de los hechos discursivos. Y se combina con la genealogía. Al menos desde los años 70, mediados de los 70, el método de análisis de los discursos de la arqueología se combina con la genealogía. La genealogía insiste especialmente en la continuidad, es decir, en intentar reconstruir las líneas de descendencia, las líneas de descendencia que vinculan el presente con el pasado. A veces se dice que Foucault es un pensador de la ruptura, de la discontinuidad, pero esto es un poco simple, es una simplificación. Por ejemplo, en el famoso curso de los anormales de Foucault, él muestra al principio cómo la psiquiatría de la degeneración, que parece algo desfasado, cómo se sigue conservando. Él habla incluso de restos de naufragio, usa esa metáfora, se sigue conservando sobre todo en la medicina mental forense, no tanto en la psiquiatría universitaria, académica, pero en la forense todavía hay restos del discurso de la degeneración que todavía perviven a la hora de abordar peritajes psiquiátricos de casos criminales. O sea, la genealogía trata de marcar las líneas de descendencia, de continuidad, mostrando la densidad temporal de la actualidad. La actualidad tiene un fondo temporal que hace que, o que nos obliga a ese recurso al pasado para poderla comprender. Por eso yo hablo de arqueogenealogía. Por eso me refiero a arqueogenealogía y no a arqueología por una parte y genealogía por otra. Porque creo que es una combinación metodológica en la forma analítica o en la maquinaria analítica de Michel Foucault. Después de la introducción que hago sobre los usos de Foucault, el libro Cómo hacer cosas con Foucault, se divide en tres partes, después de esa primera parte de qué significa usar a Foucault. En primer lugar, hay una parte dedicada
que llamo análisis de las problematizaciones, donde trato de mostrar que el objeto de la arqueogenealogía no es ni el sujeto, ni el poder, ni el saber, sino lo que Foucault ya tardío, lo que Foucault ya de madurez, llamaba las problematizaciones. Es decir, una problematización es el conjunto de prácticas discursivas y de prácticas no discursivas que introducen algo como un elemento para distinguir sobre él enunciados verdaderos y enunciados falsos, o como un elemento introducido para distinguir entre posiciones normativamente aceptables y posiciones normativamente no aceptables. Esto sería una problematización, ese conjunto de prácticas de discurso y de prácticas no discursivas, por ejemplo, el ordenamiento del espacio en una institución de encierro, la combinación de esas prácticas que introducen algo para el juego de lo verdadero y lo falso, para el juego de lo normativamente aceptado o rechazado. Esto sería la problematización. También en ese capítulo intento mostrar qué significa probar, qué significa la administración de la prueba en el análisis arqueológico y genealógico. Porque yo defiendo, frente a algunas interpretaciones de Foucault, que el método arqueológico genealógico es un método de investigación, que la arqueología o los trabajos de Foucault no son literatura, como a veces se ha querido señalar, o no son simplemente un trabajo artístico, sino que tienen un carácter de investigación con repercusión, con efecto en las ciencias sociales y en las humanidades. Entonces intento dilucidar qué significa la prueba, porque toda investigación tiene que probar lo que está diciendo. Entonces, ¿qué significa probar en esta metodología? Y eso es la primera parte, análisis de la problematización. En segundo lugar, en la segunda parte, trato de mostrar cómo practica Foucault el análisis de los discursos, es decir, la arqueología, en la parte dedicada a la arqueología. Y la sección final la dedico a mostrar las estrategias que despliega Foucault para analizar las relaciones de poder, o las tecnologías de poder, o los dispositivos, que sería la genealogía propiamente. Los objetos, por lo tanto, que Foucault analiza, que la arqueogenealogía explora, son problematizaciones, y las problematizaciones no son estructuras antropológicas universales, invariantes, como la locura, como la muerte, como el crimen, como la sexualidad. Eso que Foucault llama problematizaciones, que son el objeto de la arqueogenealogía, son acontecimientos. Son acontecimientos de época que existen dentro de unos límites temporales. Es decir, la arqueogenealogía no es el estudio de cómo unas supuestas invariantes antropológicas, la locura, por ejemplo, o la sexualidad, de cómo han sido percibidas o cómo se han expresado con significados distintos según las épocas. Ese no es el planteamiento de Foucault. Tampoco trata la arqueogenealogía de mostrar cómo una realidad antropológica que habría estado oculta, subyacente, reprimida durante siglos, habría sido liberada gracias al progreso de la razón o la evolución de la especie. Por ejemplo, Foucault no analiza la sexualidad como algo que un universal antropológico que habría estado reprimido hasta que por fin, a partir del psicoanálisis y en adelante, habría sido revelado y puesto al descubierto. No hay, diríamos, constantes antropológicas, sino que eso que entendemos como constantes antropológicas, Foucault lo presenta como objetos de época, como acontecimientos. Las historias de Foucault, por lo tanto, no se cuentan en clave de teleología, en clave de finalidad. Son relatos donde lo que impera es la variación y el azar. Que impere la variación y el azar lo que significa es que las problematizaciones, por ejemplo, la sexualidad tal y como surge entre los siglos XVIII y XIX, son el resultado del encuentro de
procesos independientes entre sí, que podrían no haber ocurrido, que podrían no haber tenido lugar. Es decir, el finalismo, la teleología es sustituida, la necesidad es sustituida por la contingencia. Que la historia esté llena de azar, preñada de acaso, como dice Preñez de acaso, no significa que no se puedan explicar los procesos históricos. Los procesos históricos se explican, dice Foucault, construyendo alrededor de ellos un polígono de inteligibilidad, dice Foucault, causal. Es decir, cómo los acontecimientos, la sexualidad, la locura, en tanto enfermedad mental, son el resultado de procesos históricos independientes que coinciden entre sí. Pero no se explican esos acontecimientos a partir de la actuación de causas, mecanismos causales subyacentes de tipo general. Por ejemplo, el patriarcado, por ejemplo, el capitalismo, por ejemplo, la modernización o la secularización. Foucault se aleja de ese tipo de explicaciones que en cierto modo remiten a la historia como un proceso cargado de necesidad y opta más bien por estas explicaciones en términos de coyuntura, en términos de encuentros de series independientes, de factores independientes entre sí, sin que haya un mecanismo causal que sea jerárquicamente prioritario en la explicación. Ese es un poco el mecanismo de las explicaciones arqueogenealógicas. Y ahora me voy a referir un poco también a cómo afronta Foucault el discurso, la cuestión del discurso. La manera arqueológica de acercarse al discurso no coincide ni con la manera en que la tradición, por ejemplo, neopositivista occidental se refiere al discurso. El discurso para el neopositivismo es un conjunto de proposiciones que denotan hechos, que denotan estados de cosas. No es esa la manera de acercarse Foucault al discurso. Tampoco es la manera de la hermenéutica, tampoco es el discurso entendido como significantes que expresan un significado subyacente por descifrar, un significado que siempre sería excesivo y más rico que los significantes. Foucault también se aleja de ese enfoque interpretativo o hermenéutico y también se aleja del estructuralismo. Se ha hablado mucho de la relación entre el análisis arqueogenealógico y el análisis estructural, como Lévi-Strauss o como Dumézil, pero tampoco Foucault utiliza el análisis estructural, porque para el análisis estructural el discurso es visto como la ejecución, como la actualización de un código de oposiciones binarias, de un sistema de oposiciones binarias como pueden ser pues, como los que exploran la lingüística en fonología Jacobson, los sistemas de fonemas opuestos o los parentemas que estudia Lévi-Strauss en los sistemas de parentesco, los mitemas. No, el discurso en Foucault, o el discurso desde el punto de vista de la arqueología, no expresa nada exterior, no expresa nada que esté más allá de él, ni un significado, ni un estado de cosas. Es una práctica social reglada. Foucault estaría más cerca aquí de los analistas pragmáticos anglosajones del lenguaje, como Austin, como Searle. Lo que ocurre es que esos analistas anglosajones del lenguaje lo que exploran es el lenguaje cotidiano, el lenguaje corriente. A Foucault no le interesa el lenguaje cotidiano. A Foucault le interesan los lenguajes, por una parte, que tienen que ver con, que pretenden un estatuto científico, y también los lenguajes que operan en el ámbito de las instituciones, más que el análisis del lenguaje corriente. Pero es un enfoque también pragmático, es decir, el discurso es una práctica, no es una expresión, es una práctica, es un hacer. Es una práctica socialmente reglada, pero esas reglas no conforman un sistema o un código universal como el que estudia la lingüística o la semiótica estructural. Se trata de, las reglas son regularidades históricas. Regularidades históricas que cambian y que tienen el carácter también de acontecimientos, de eventos. Esas regularidades de la práctica discursiva están vigentes en un momento dado y es a partir de ellas como pensamos y desde las que pensamos. Establecen, por lo tanto, unos límites de lo pensable. Yo, por ejemplo, intento mostrar en el libro este que mencioné de Pater Infamis,
de la genealogía del cura pederasta, como el discurso desde el que nosotros nos referimos a la pedofilia clerical, a la pedofilia de los sacerdotes, es un discurso que opera desde las categorías de trauma, desde las categorías de inmadurez, desde las categorías de distorsión cognitiva, desde una serie de categorías que son muy distintas a las que a finales del 19 y principios del 20 se usaban en la prensa, en la psiquiatría, para referirse a los curas que abusaban de menores, que era un discurso que hablaba de la degeneración, que hablaba de la inversión sexual, que hablaba, es decir, un discurso donde el asunto no era el trauma, como en la actualidad, no era tampoco el poder. Hoy, en la actualidad, el discurso de la pedofilia clerical es sobre todo el discurso del exceso de poder y de la violencia del adulto respecto al menor. A finales del siglo XIX y principios del XX, el discurso no era el discurso sobre la violencia, sino era un discurso sobre la perversión. Era un discurso diferente. Bueno, pues este tipo de análisis o esta manera de afrontar el discurso es la que singulariza, especifica a la arqueogenealogía. Y vamos a ver una última cita. Es muy habitual, lo dije antes, presentar a Foucault como el pensador de la discontinuidad, que sustituiría la búsqueda de precursores, la búsqueda de gérmenes en el pasado, el trazado de evoluciones, lo sustituiría por una cronología, por un relato atravesado por rupturas y por cortes. En esa manera de presentar a Foucault como pensador de la discontinuidad se suele subrayar el parentesco de los relatos de Foucault con el discontinuismo, por ejemplo, de Gastón Bachelard, en ese énfasis en la discontinuidad. Bueno, esta manera de exponer el método de Foucault no es que sea falsa, pero yo la veo simplista, es simplificadora. En Foucault hay una interacción compleja entre discontinuidad y continuidad, que es lo que la arqueogenealogía trata de poner, de relieve, trata de descubrir. Por una parte, esto lo vamos a ver ahora con un ejemplo gráfico que voy a poner, por una parte la arqueogenealogía marca los matices de la discontinuidad, de la diferencia donde parecía que había semejanza y continuo. Por ejemplo, dice Foucault en Las palabras y las cosas que la naturaleza humana de la que hablaba Descartes o de la que hablaba Hume no tiene nada que ver con el hombre al que se refiere Kant o al que se refiere Marx. Hay una discontinuidad. Pero por otra parte, con el objetivo de intentar mostrar cómo lo que nos resulta extraño, lo que nos resulta exótico, eso que es discontinuo respecto a nuestra manera de pensar, cómo era evidente en su propia época, cómo era algo dado por sentado, taken for granted, como dicen los anglosajones en su época, para mostrar eso, se busca en las formaciones del pasado un equivalente desplazado de lo que funciona en la actualidad. Esa técnica, ese juego, ese vaivén entre discontinuidad y continuidad es lo que llamaba el amigo de Foucault, Paul Bain, el gran historiador del mundo antiguo, anacronismo controlado. El anacronismo controlado, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo más plástico. Este ejemplo que les pongo aquí delante. Aquí tienen dos imágenes, con esto ya voy a terminar. Claro, si yo les digo qué es la imagen de la derecha, ¿qué me dirán ustedes? Pues bueno, en esa imagen se representa una relación sexual sadomasoquista. Sadomasoquismo es una categoría que nos lleva al discurso de las perversiones. El texto quizás modélico, representativo de ese discurso, es el famoso tratado del austriaco Richard von Krafft-Ebing, Psicopatías sexuales. Cuando nos vamos a la segunda imagen, que es muy anterior, es una imagen de principios del siglo XVIII, nosotros tendemos a ver ahí que lo que hay en esa escena, bueno, quitando algunas diferencias de vestimenta o diferencias en la manera de representarlo, pero básicamente sería también una escena de sadomasoquismo. Diríamos, ahí hay una escena de sadomasoquismo. Claro, eso lo decimos porque proyectamos el discurso que está vinculado a la imagen de la derecha
el discurso de las perversiones, lo proyectamos a una época en la que no existía ese discurso y esa categoría. Para saber qué significa, para saber cómo funciona esa imagen que está ahí, esa visibilidad, que diría Deleuze, tenemos que ponerla en relación con los discursos. Para Foucault no todo es discurso, pero todo está mediado por el discurso. Las visibilidades no son discursos, pero están mediadas por los discursos. Entonces, ¿qué tipo de discurso es el que se refería en el siglo XVII y XVIII a esa práctica de la flagelación? Bueno, pues es un discurso muy antiguo, un discurso médico que se remonta a la medicina griega y que continúa en los siglos XVII e incluso XVIII, por ejemplo, en este tratado de Meibon, Tractatus de Usu Flagrorum in Re Medica et Venere, de 1629. Ahí lo que se explica es, siguiendo algo que ya había defendido la medicina griega, es que la flagelación del lomo, de los lomos, es decir, la flagelación de los riñones, era un elemento para superar los desfallecimientos de la virilidad. Es decir, era un elemento para vencer la impotencia, diríamos. Es decir, era una terapia. Y aquí nos encontramos con algo curioso. Lo que aquí es una enfermedad, es una patología, en el siglo XVII-XVIII es una terapia. Es justo lo contrario. Claro, esa escena del siglo XVII o del XVIII no se parece al sadomasoquismo. Ahí hay que fijar la discontinuidad arqueológica. Pero para entender qué representa eso que estamos viendo en el pasado, lo tenemos que comparar o podemos buscar un equivalente en el presente, que no sería el sadomasoquismo, que sería, tendríamos que decir, quizás la Viagra. Esto que se representa en la escena de la izquierda es la Viagra del siglo XVII-XVIII. Ahí estaría el elemento de continuidad. Es solamente un ejemplo sencillo, plástico, para intentar constatar cómo funciona esto de la discontinuidad y de la continuidad al mismo tiempo. Cuando decimos que eso es la Viagra en el siglo XVIII es un anacronismo, pero es un anacronismo controlado, porque antes hemos marcado la discontinuidad, hemos marcado la diferencia. Bueno, y con esto ya no me extiendo más y termino mi exposición. Muy obrigado a todos. Voy a quitar compartir. Muito obrigada, Francisco. Ideias muito instigantes e inquietantes. Eu vou passar rapidamente, então, para o professor Naomar, para que a gente tenha um tempinho para fazer o debate depois. Obrigada. Bom, primeiro, fazer uma saudação especial para o nosso visitante ilustre e agradecer a Tiago esse contato e agradecer a Lili a organização, a oportunidade e essa apresentação muito querida que ela faz. Eu pensei em atualizar o pessoal aqui do Whisky em Casa, já que eu estou em casa, né? É que eu já falei sobre o assunto que eu vou falar agora 3 vezes nessa sessão, né? Em anos distintos. E aí pode ser até uma oportunidade para atualizar essa discussão que tem a ver com as raízes da educação médica e da educação em saúde no Brasil. Mas antes disso, eu queria fazer um relato rápido. Foucault pessoalmente nos visitou, né? Não sei se vocês sabem que ele, quando éramos o Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina, que é o embrião do nosso Instituto de Saúde Coletiva, né? Em 1976, numa das suas viagens ao Brasil, que nessa fase Foucault vinha todos os anos ao Brasil, né? Aí ele nos visitou. Passou uma semana inteira na Bahia e isso foi assim até objeto de escritos sobre essa visita de Foucault e algumas das conferências originais que ele trouxe no Rio de Janeiro, mas ele repetiu aqui em Salvador, né? Se tornaram assim embrião de movimentos do próprio Foucault. Então, eu conheci Foucault nessa fase. Então, eu fazia o mestrado de saúde comunitária, chamava assim, né? E vi assim,
realmente um monumento intelectual desse momento. Pois bem, eu também vou compartilhar a tela, porque essa ideia da gente conversar sobre quer dizer, como fazer coisas com Foucault, além da ilustração que o Paco nos trouxe, eu queria mostrar que também a gente, de alguma forma, tem uma referência, ou traz essa referência. Então, vou compartilhar aqui a tela. E aí, recuperando, vocês já estão vendo bem? Me deem algum sinal. Estão vendo bem já? Já, né? Tá. Eu comecei a me interessar por esse assunto antes, mas o decisivo foi encontrar essa figura simpática, a Mariana Saad, que escreve em 2016, ela escreve antes, mas publica em 2016, a tese de doutorado dela sobre Cabanis, né? E eu encontrei na Argentina. E vocês lembram, né? O Mariano de Pasquale, que também nos visitou aqui no ISC, né? Que teve um protagonismo em estudos Foucaultianos e cabanisianos na Argentina, né? Então, daí resulta esse texto. Vocês lembram que eu apresentei primeiro aí no Instituto, né? Uma hipótese sobre raízes da educação médica no Brasil. A hipótese estava ainda muito inicial, né? Que foi posteriormente detalhada e publicada, e vejam que aqui eu já chamo ensaio de arqueologia neo-Foucaultiana. Eu ainda não tinha conhecido a obra do Francisco, né? Que agradeço a Lili, e recente, eu acho que é uma formulação mais robusta do que essa da arqueologia neo-Foucaultiana. Isso também eu apresentei no nosso ISC em Casa, em 2018, no fim do ano. Eu fiz um pequeno seminário e apresentamos isso aí, que basicamente é a demonstração que Cabanis estava no centro da discussão de uma nova assistência à saúde após a Revolução Francesa, com o Philippe Pinel e o Touré. Também a questão, uma questão realmente fundamental do ensino médico, aí estava com Fourcroy e o Vic Dazy. Isso tudo eu já apresentei, viu, Paco? Então, o pessoal já deve estar relembrando isso. O Cabanis também foi um protagonista naquele movimento filosófico da ideologia, com Condorcet e Destutt de Tracy, e a reforma educacional em geral da França. Também ele foi protagonista. Ele foi um ghostwriter do Mirabeau, ajudou Condorcet em textos famosos que estão marcantes na história da educação. Colaborou com o Gaspard Monge, que é um dos fundadores da Escola Politécnica, né? E também com o Fourcroy. Então, esse é o Cabanis, né? E aqui eu estou reproduzindo uma nota de pé de página de um texto que estou finalizando aí, em que incorporo essa concepção da arqueogenealogia e lembrando, realmente, o Paco parece jovem, mas em 1987 ele já escrevia a ambivalência arqueológico-genealógica, né? E essa referência é especificada nesse momento, já com esse texto que ele está lançando. É maravilhoso esse trabalho, tem muitas referências. Então, eu vou mostrar agora, e em poucos minutos, né, quase que um certo uso dessa caixa de ferramentas, ou desse como fazer, para trabalhar a questão pictórica. Quer dizer, como é possível se recuperar temas pela análise de registro, quer dizer, temas de grande atualidade, pela análise de registros
alguns deles registros estéticos, né? Essa é uma tela, ela é muito referida, muito utilizada, porque representa um salão. Os salões foram uma supermoda no século XVIII. As mulheres eram protagonistas nos salões, eram, em geral, patrocinados por mulheres muito inteligentes, muito ativas politicamente, e eram lugares de discussão filosófica, acadêmica, científica, né? Estética. Havia uma transversalidade nessa questão dos salões. Um dos salões mais famosos é o salão de Madame Helvétius, essa figura linda, né? Esse é um quadro de 1770, né? Um quadro muito típico de registros daquela época. Havia um certo Photoshop, um Photoshop espontâneo, que as pessoas pareciam retocadas, né? E quando a Madame Helvétius estava assim, ela encontrou Cabanis, muito jovem, 21 anos, né? Inteligentíssimo, era assim, grande sensação nos salões parisienses, uma espécie de menino prodígio, né? Ela liderava um salão, talvez o mais importante, porque nele se concebeu a Revolução Francesa, o desenho da Revolução, desenho político, o design político institucional da Revolução Francesa foi concebido no salão de Madame Helvétius. Ela tinha uma grande mansão fora de Paris e atraía os maiores intelectuais da época, não só da França, mas do mundo, né? Ela foi pedida em casamento por Benjamin Franklin e recusou, né? Benjamin Franklin levou muitas das discussões no salão de Madame Helvétius, que há uma certa referência da Constituição do Estado liberal nos Estados Unidos, tem muito a ver com essa referência. Pois bem, esse quadro, e notem que é uma mulher que pinta esse quadro. A data oficial é 1804, Anne-Louise Giraudet. É a mulher de Cabanis. A mulher de Cabanis era cunhada de Condorcet, que foi super perseguido no terror e suicidou-se para não ser capturado, torturado, preso e guilhotinado, que essa era quase que a sumária no período do terror, né? Charlotte Cabanis. A irmã dela, Sophie, que foi a viúva de Condorcet, também se tornou uma grande anfitriã de salões posteriores, e alguns deles com uma referência filosófica muito importante, né? Pois bem, aí eu chego a Cabanis. Esse é o quadro mais conhecido de Cabanis. Aí é um detalhe, uma seção do quadro, mostra alguns signos de extrema elegância e algo que é referido em muitas biografias, mas também relatos do momento, de testemunha, que era uma beleza física no Cabanis, né? Ele tem também muito conhecida uma gravura de juventude de um artista, Ambroise Tardieu, de 1790, em torno de 1790. Ele mais ou menos iniciando a militância, que foi muito intensa na própria Revolução Francesa. E essa gravura tem uma versão em crayon, que vem da própria gravura. E a imagem tem um tratamento que diz muito, como análise, de um certo que os retratos tinham, não só os retratos, as reproduções artísticas tinham. Isso aqui eu encontrei recente num site de leilões de arte, ou de antiguidades, na verdade. É um busto em terracota
autor desconhecido. E eu coloquei aqui uma ampliação para vocês verem a reprodução de um ar que foi descrito pelo primeiro biógrafo dele como um ar angelical, né? E assim, uma atitude quase que piedosa, né? Uma certa retradução de uma das vertentes ideológicas da pós-revolução na França, que se opôs tremendamente a Napoleão, denunciou Napoleão. Isso após terem fomentado a própria ascensão ao poder de Napoleão. Pois bem, esse Augusto que homenageia Cabanis, esse busto está no Museu de História da Medicina, né? E é uma homenagem que tem muito a ver com a relação entre Napoleão e Cabanis, que era uma relação muito ambígua. Cabanis foi um dos principais mobilizadores do golpe do 18 Brumário. Chegou a escrever a mensagem ao povo francês, né? E Napoleão frequentava o salão de Madame Helvétius e foi assim, tomou esse salão como um lugar de aprendizagem para ele. Só que depois que assume o poder no consulado, após o 18 Brumário, começa a introduzir medidas tirânicas e, se apresentando como salvador da pátria, se torna o primeiro cônsul, depois imperador, ele se auto-entroniza, né? E não só Cabanis, mas todos os ideólogos fizeram uma verdadeira barragem intelectual e Napoleão persegue eles todos. Mas quando Cabanis morre, Cabanis, inclusive, sai da vida pública, se retira, mas quando morre, Napoleão movimenta toda a França para homenagear Cabanis, né? Dá um título de nobreza, coloca no panteão e encomenda aos seus artistas, os artistas da corte, que fizessem esse busto de Cabanis, né? Esse busto reproduz, eu vou retornar aqui para vocês verem, reproduz um pouco essa gravura, que é uma gravura, em tese, pousada, né? E o artista residente de Napoleão, o Jacques-Louis David, faz um perfil de Cabanis, né? Esse perfil de Cabanis depois tem outras reproduções, né? E reproduções já feitas por artistas que não conheceram Cabanis. E 2 deles estão no Museu Carnavalet, na França, do Michel Martin de Rollin, que este croquis, é um croquis, de certa maneira, recompõe uma solenidade, uma juventude, e este outro que é curioso, eu não consegui encontrar a raiz, ou a lógica, ou pelo menos até algum relato sobre essa inscrição, que é uma letra infantil, escrito Semaman, e não se lê o final, né? Pois bem, então, só para completar, eu já conversei isso com vocês em outro momento, a discussão que já trouxe aqui da influência, não só da ideologia, mas especialmente de Cabanis no surgimento da educação médica no Brasil, mas eu queria retomar para destacar um aspecto que eu nunca conversei aí, mas e também é de um levantamento recente, é que outra coisa que se sabe pouco no Brasil, onde se, de muita forma, idealiza a Inconfidência Mineira, é que na Bahia teve uma Revolução Francesa, quer dizer, teve uma revolta inspirada na Revolução Francesa, que teve 4 executados, todos negros, e o branco, que foi o ideólogo dessa Revolução Francesa na Bahia, é o Cipriano Barata, né? Nosso parente, Tiago Almeida, viu?
Aí, o Cipriano Barata era um cirurgião formado em Coimbra, escritor, editou vários jornais. Aqui está uma súmula que vocês podem ver da vida dele. E quando quando se faz o relato dos estudos dele, ele trouxe Cabanis para o Brasil, né? E o Cabanis político. O Cipriano ficou preso na Bahia, né? E, claro, né? Passou boa parte da vida preso, e essas duas fortalezas que a gente ainda visita hoje, né? Aí tem essa foto até, a foto que Denise tirou em Itaparica, né? Essa foto é uma das prisões mais frequentes do Cipriano, foi nessa prisão, o Forte São Lourenço e o Forte São Marcelo. Foram prisões que o Cipriano esteve preso. O Cabanis foi traduzido para português muito precocemente, 1812. Lembrem que, naquele tempo, para uma obra atravessar a fronteira, demorava anos, né? O Grau de Certeza da Medicina foi traduzido pelo José Corrêa Picanso, que foi o fundador da Escola de Medicina e Cirurgia da Bahia, e também as observações sobre afecções catarrais, que foi traduzida em 1816. O tradutor das afecções catarrais é o Joselino dos Santos Coutinho. Essa figura é um autor desconhecido, é do acervo da família, mas isso aqui o Tiago vai reconhecer, que ele visitou há uma semana a nossa faculdade de medicina no terreiro, né? O Joselino dos Santos Coutinho, né? Ele foi o primeiro diretor quando o Colégio Médico Cirúrgico se tornou Faculdade de Medicina. O acervo bibliográfico, a grande biblioteca, ele tinha uma biblioteca imensa, as obras de Cabanis estavam, os ideólogos estavam, e já em 1845, essa é uma tese. A formatura em medicina naquele tempo tinha uma tese, né? Eram textos curtos e tal. E a tese do Antônio Januário de Faria, né, reproduz até no título a obra de Cabanis. Cabanis é super citado, notem aqui no canto da página, no pé de página, no rodapé, né, uma citação das revoluções da medicina. O Ernesto Carneiro Ribeiro também faz uma tese com base na obra de Cabanis, né? E tudo isso reforça a hipótese, aquela hipótese inicial lá de 2017, de que foi muito forte a influência dos ideólogos e da obra de Cabanis na educação médica, na origem da educação médica e daí da educação em saúde no Brasil. Aí, deixa eu interromper o compartilhamento. Lili e colegas, é apenas uma ilustração, e certamente eu não tive tempo de entrar nos muitos detalhes, para demonstrar que os pontos que o professor Vázquez Garcia traz são realmente horizontes, trajetórias e trilhas de exploração conceitual da atualidade de Foucault, em especial sobre esses temas que foram muito origem, muito centro da obra do Michel Foucault. É isso que eu pensei em trazer, espero que a gente converse um pouco sobre essa discussão. Excelente, Naumar. Obrigada pela sua contribuição riquíssima e também muito instigante, porque a gente começa a pensar como é que dá para fazer as coisas e ir produzindo as relações que nos ajudam a compreender o que a gente vive hoje, inclusive na produção dessas iniquidades nos atos de saúde e no quanto a gente continua reproduzindo os modelos mais rígidos também na formação dos profissionais. Mas eu vou passar para Tiago, então, e depois a gente garante o tempinho do debate. Por favor, Tiago. Obrigado, André. Bom, eu quero começar dizendo que é uma honra estar aqui, né? Estou muito contente, assim. Eu tenho
publicado alguns textos sobre a recepção de Canguilhem e Foucault no campo da saúde coletiva brasileira, e essa mesa hoje parece a materialização de minha bibliografia, sabe, desses textos. Vocês todos estão lá, então é uma honra estar aqui participando com vocês hoje. Eu trouxe também uma apresentação, eu vou começar ela aqui e ampliar. Não sei se já ampliou aí para vocês, está aparecendo, então, imagino que sim, né? Eu não quero, não vou correr o risco de falar da história da saúde coletiva para os sanitaristas, né? Vocês construíram nessas décadas todas uma historiografia própria de pleno direito, né, para fazer o exame crítico desse processo de construção. Mas eu queria falar um pouco sobre esse momento da história intelectual da saúde coletiva que o professor Naumar mencionou há pouco, que é a vinda do Foucault para o Brasil, uma das muitas visitas do Foucault ao Brasil, em 74, quando ele esteve no Instituto de Medicina Social da UERJ, proferi uma série de conferências que o professor Naumar trouxe essa informação, que eu não sabia, né, que foram depois apresentadas novamente na UFBA, mas que também foram publicadas e republicadas ao longo da década de 70. Né? Então, eu queria, na verdade, falar um pouco mais sobre o Foucault, né, sobre o que o Foucault estava fazendo nesse momento, quando ele disse as coisas que ele disse para aqueles que viriam, né, a construir o campo da saúde coletiva, e naquele momento já estavam engajados ali no processo de transformação da medicina social no Brasil. Eu falei que essas conferências foram publicadas e republicadas no Brasil, né? Uma das ações de republicação é esse volume organizado pela Organização Pan-Americana de Saúde. Esse é um texto de 78, quer dizer, é um volume, um livreto de 78, que reúne textos que haviam sido publicados antes na revista Educação Médica e Saúde, da própria OPAS, né, a partir de 74. Em 74 saiu o primeiro artigo, que é a Arqueologia da Medicina, escrito pelo Sérgio Aroca e pelo Miguel Marques, e em 76, 77 e 78 foram publicadas sucessivamente nessas 3 conferências do Foucault, que depois foram reunidas nesse volume, antes mesmo, né, de serem traduzidas para o livro organizado pelo Roberto Machado, né, que é a Microfísica do Poder, a partir de onde o livro, né, assim, essas conferências ganharam um público muito maior, né, saindo do campo da saúde, da medicina social. Né? Eu acho que por um breve momento, talvez mais restrito à área da saúde, o Foucault no Brasil foi conhecido como aluno de Canguilhem, mas eu acho que essas publicações, sobretudo depois da tradução, né, do Roberto Machado, da publicação da tese dele também, né, Foucault, Ciência e Saber, o Canguilhem é que passou a ser mais lembrado como o professor de Foucault. Mas esse momento que Foucault vem ao Brasil, nos anos 70, 74, ele é muito marcado pelo diálogo com Foucault. Né? Então, só para situar um pouco, né, isso que eu vim dizendo, quer dizer, o que o Foucault estava fazendo quando ele esteve aqui e falou aos pesquisadores na área de medicina social e de saúde coletiva, no mesmo ano, em 74, Foucault ministrou o curso Os Anormais, no Collège de France. É um curso que, já na primeira lição, o Foucault diz que vai explorar algumas vantagens teórico-metodológicas que o Canguilhem tinha apresentado no livro dele, Anormal e Patológico, sobretudo no que diz respeito à normalização. Então, nesse curso, Os Anormais, nós vamos ver essas duas ideias, quer dizer, a da normalização e o dos mecanismos ou tecnologias de normalização. Então, por isso que eu coloquei esse outro livro ao lado, que é uma obra coletiva da qual o Foucault participou, sobre os hospitais modernos. Né? Quer dizer, o título está ali, né, As Máquinas de Curar, né, as origens do hospital moderno.
Então, é nesse contexto de reflexão sobre o processo histórico de normalização e dos mecanismos ou tecnologias para a normalização que Foucault vem ao Brasil falar no Instituto de Medicina Social da UERJ e também na UFBA. Né? Bom, só muito rápido assim, falar um pouco dessa relação, né? Tem um diálogo muito frutífero entre os dois, o Canguilhem também usou bastante os elementos da obra Foucaultiana, mas o Foucault sempre fez questão de afirmar essa relação, né? Enquanto aluno de Canguilhem. Então, nessa entrevista, nos anos 80, ele vai dizer, eu fui aluno de historiadores das ciências, aluno, por exemplo, de Georges Canguilhem. Meu problema era saber se não seria possível fazer uma história das ciências que tente recuperar o nascimento, o desenvolvimento, a organização de uma ciência, não tanto a partir de suas estruturas racionais internas, mas a partir dos elementos exteriores que puderam lhe servir de suporte. Então, né, nesse curso dos Anormais, de 74, então, no mesmo ano que Foucault estava no Instituto de Medicina Social da UERJ, Foucault mobiliza esse conceito canguilhemiano de normalização para estudar isso que ele vai chamar como processo geral de normalização social, política e técnica que estaria em curso no século XVIII, trazendo a ideia de que uma norma se define pelo papel de exigência e de coerção que ela exerce. O Foucault recupera de Canguilhem esse princípio de qualificação presente em toda a norma, né? De acordo com Canguilhem, o Foucault citando no curso, depreciando tudo aquilo que referência a ela própria impede de considerar normal, a norma cria por si mesma a possibilidade de uma inversão dos termos. E aí Foucault sintetiza o que o século XVIII instaurou mediante o sistema de disciplina para a normalização, mediante o sistema disciplina-normalização, parece-me ser um poder que, na verdade, não é repressivo, mas produtivo. A repressão só figura a título de efeito colateral e secundário em relação a mecanismos que, por sua vez, são centrais relativamente a esse poder. Mecanismos que fabricam, mecanismos que criam, mecanismos que produzem. Então, é dentro dessa ideia de mecanismo, né, que o Foucault vai desenvolver toda uma reflexão sobre as tecnologias de normalização ao longo desse curso, e que eu acho fica bastante representado, bem representado nesse livro coletivo, que o Canguilhem escreveu uma resenha para o Le Monde, em 77, que eu acho que vale a pena ler esses trechinhos. Né? Diz o Canguilhem sobre a reflexão de Foucault, né? A mudança de escala do objetivo médico encadeia uma mudança da natureza dos meios. O hospital não é a possibilidade oferecida aos médicos de multiplicar os atos terapêuticos personalizados. Como escreveu Jacques Tenon, em 1788, os hospitais são ferramentas, ou, se preferirmos, máquinas de tratar os doentes, em massa e por economia, eu diria, de bom grado. Então, o Canguilhem segue dizendo sobre o livro, né, que o livro Máquinas de Curar se inscreve no projeto realizado progressivamente por Foucault de desenhar as múltiplas faces do poder nas sociedades contemporâneas, poder de definição e de disciplina dos valores sociais da vida, poder de normalização dos erros e dos desvios, doença, loucura, delinquência. Vigiar e punir, vigiar e reformar, vigiar e curar. Esse tema, ele aparece muito claramente na terceira conferência, né, que é publicada daquela série ministrada na UERJ, que tem esse título, né, Incorporação do Hospital da Medicina Moderna, ou Nascimento do Hospital, dependendo da tradução. Né? Na tradução da Microfísica do Poder, sai como Nascimento do Hospital. Nesse curso, ou nessa conferência, Foucault diz, né, que ela tratará do aparecimento do hospital na tecnologia médica. Quando o hospital passou a ser programado como instrumento terapêutico, Foucault pergunta, instrumento de intervenção sobre a doença ou doente, instrumento capaz por si mesmo ou por alguns efeitos de curar. O hospital como instrumento terapêutico é um conceito relativamente moderno que data do final do século XVIII. Graças à tecnologia hospitalar, o indivíduo e a população são apresentados simultaneamente como objetos do saber e da intervenção da medicina. A redistribuição dessas duas medicinas será um fenômeno típico do século XIX. A medicina que se forma no século XIX é uma medicina tanto do indivíduo como da população. E aqui é uma passagem na segunda conferência que eu acho que meus colegas do grupo de educação médica vão achar muito interessante, porque diz respeito à normalização. Foucault vai dizer que um fenômeno importante da normalização, né, aquele conceito canguilhemiano, da prática e do saber médico, foi o de deixar nas mãos da universidade e principalmente da própria corporação dos médicos a decisão sobre a formação médica e a concessão dos títulos. Surge assim a ideia de uma normalização da educação médica
e principalmente de um controle estatal dos programas de ensino e da outorga de títulos. A medicina e o médico são, portanto, o primeiro objeto da normalização. O conceito de normalização começa sendo aplicado primeiro ao médico, depois ao doente. Bom, eu disse que o Foucault não era o único referencial teórico-metodológico dessa historiografia que se desenvolve ligada à medicina social e ao campo da saúde coletiva no Brasil, mas essa presença dele é muito bem atestada, né? Nos textos também, muitos depoimentos nesse projeto de memória da saúde pública no Brasil, que falam sobre a importância dessas conferências de Foucault, mas esses projetos de memória frequentemente falam também da resistência inicial que houve, né, às ideias do Foucault, por pesquisadores do campo ligados a certas tradições marxistas. E eu acho que, sem dúvida, não ajudou o fato de não contribui nada para diminuir essa resistência, o fato de que Foucault apresentou a tese de que foi o capitalismo que colocou o social em medicina social, né? Então, nessa mesma conferência, o Foucault vai dizer, defende a hipótese de que, com o capitalismo, não se passou de uma medicina coletiva para uma medicina privada, mas exatamente o contrário. O capitalismo que se desenvolveu no final do século XVIII e início do século XIX socializou um primeiro objeto, que foi o corpo, em função da força produtiva, da força de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos não é operado simplesmente pela consciência ou ideologia, mas é exercido no corpo com o corpo. Para a sociedade capitalista, o importante era o biológico, o somático, o corporal, antes de mais nada. O corpo é uma realidade biopolítica, a medicina é uma estratégia biopolítica. Também é um dos primeiros registros, né, desse conceito de biopolítica no Foucault. Mas, não obstante essa revisão, né, em relação à questão do capitalismo e à coletivização da atenção à saúde, a intervenção do Foucault ela era fundamentalmente política, né? O Foucault, a história do Foucault, ela é enraizada nos problemas do presente, né? Ela visa o presente, e Foucault tem uma carta dele que ele vai dizer justamente que a verdade das histórias dele é projetada no futuro, né? Determinada pelo futuro. E aí, na primeira conferência, o Foucault, eu acho muito interessante isso, porque o Foucault ele não só autorizou, legitimou, mas deu sugestões de como se poderia usar Foucault aqui no Brasil na saúde coletiva, né? Então, nessa primeira conferência, a crise da medicina ou crise da antimedicina, Foucault vai dizer que é preciso averiguar se o modelo de desenvolvimento médico da Europa, a partir dos séculos XVIII e XIX, deve ser reconstituído ou modificado e em que medida para sua aplicação eficaz nessas sociedades não europeias, sem que produzam consequências negativas. Por isso, acredito que a revisão da história da medicina que realizamos tem certa utilidade. Se trata de conhecer qual foi o modelo de funcionamento histórico dessa disciplina desde o século XVIII, para saber em que medida pode ser modificado. São exigidos a modéstia e o orgulho de afirmar que a medicina não deve ser nem rechaçada, nem adotada tal e qual, que ela faz parte de um sistema histórico, que não é uma ciência pura e que faz parte de um sistema econômico e de um sistema de poder, e que é necessário determinar os vínculos entre a medicina, a economia, o poder e a sociedade para ver em que medida se pode retificar ou aplicar o modelo. Bom, desde então, eu acho que a obra de Foucault e os leitores de Foucault vem ajudando a dar mais conteúdo, vem ajudando a preencher de conteúdo histórico esses elementos do que foi descrito como quadro teórico de referência da saúde coletiva nesse texto canônico, né, escrito pelo Jair Nilson Painha, a Lília Lima Schreiber e a Lívia Maria Vieira da Silva, que é o que é a saúde coletiva. Então, esses 4 elementos, eu não vou ler todos para a gente poder aproveitar um pouco mais a discussão, mas a obra do Foucault tem ajudado, como eu disse, a compor esse elemento de historicidade, né, da reflexão teórica no campo da saúde coletiva, junto, claro, com outras tendências historiográficas. Mas eu acho interessante, sobretudo, esse 4º ponto, né? Diz que o ensino de saúde coletiva envolve a crítica permanente dos sucessivos projetos de redefinição das práticas de saúde surgidos nos países capitalistas, que têm influenciado a reorganização do conhecimento médico e a reformulação de modelos de prestação de serviços de saúde. Reforma sanitária, medicina social, medicina integral, medicina preventiva, medicina comunitária.
A medicina comunitária, por exemplo, né, foi estudada pela Cecília Donangelo nesse livrinho. A Cecília Donangelo cita o manuscrito da conferência do Foucault, né, então ela está citando Foucault antes da publicação pela OPAS em 74, 76, né, da publicação da primeira conferência, mas acho que o caso talvez mais paradigmático é a tese, né, do Sérgio Arouca, os pesquisadores da área de saúde coletiva, né, conhecem muito bem, que foi publicada, defendida em 76, publicada apenas recentemente, e que retoma metodologicamente aquilo que o Arouca havia apresentado naquele texto que foi reunido junto com os textos de Foucault pela OPAS naquela publicação, né, que é a ideia da arqueologia de Foucault dedicada ao problema da medicina, mais especificamente a medicina preventiva. E aí, pensando nas classificações que o Francisco nos propôs, no livro dele, eu fiquei, inclusive, em dúvida se saber se o Sérgio Arouca era um uso programático ou segmentário. Fiquei pensando bastante nisso, porque, embora ele faça muito claramente um uso da arqueologia Foucaultiana, né, ele está ali o capítulo 2, né, Metodologia, a obra de Michel Foucault, História Arqueológica, mas tem também a crítica a Michel Foucault. Né? Então, a arqueologia é utilizada para pensar essa relação com os discursos, mas, para o campo das práticas, o Arouca não se vale da genealogia Foucaultiana, talvez até por uma questão cronológica, mas, para analisar as práticas, o Arouca faz uma articulação entre a arqueologia Foucaultiana e a crítica autosseriana, talvez, então, a gente possa falar de um uso segmentário do Foucault nessa tese. Mas, vendo também essa classificação proposta pelo Francisco, me parece que no campo da saúde coletiva, desde então, o Foucault tem sido utilizado de outras maneiras, né? E aí, justamente, o uso heurístico e o uso poético praxeológico que o Francisco nos falava. Eu acho que vale a pena essa descrição breve a partir do texto, né? Existe também um uso de Foucault, que poderíamos chamar heurístico, que consiste em utilizar um instrumental Foucaultiano, conceitos e estratégias de análise, periodizações, para colocá-lo à prova criticamente, seja em um terreno similar ao rastreado pelo filósofo, seja testando em um território distinto. E também, então, esse uso poético praxeológico, que, segundo Francisco, aponta não a utilizar o instrumental Foucaultiano com fins de investigação em um sentido epistêmico, seja de índole acadêmica ou extra-universitária, mas com fins de criação, de transformação prática do mundo. Aqui se inscrevem os usos artísticos, éticos e políticos das intervenções Foucaultianas. Esse encontro, então, entre o heurístico e o poético praxeológico, ele me parece muito adequado à proposta da integralidade no SUS, né, sobretudo como vem sendo estudada pelo professor José Ricardo Aires, que é também um grande leitor de Foucault, né, de Canguilhem, quando ele fala dessa perspectiva prática, política, ética e moral, eu estou citando ele, dos sujeitos que interagem como construtores e destinatários das ações de saúde. Então, nesse encontro de uma construção intersubjetiva da saúde, né, entre um saber e uma experiência vivida, a gente pode localizar esses usos de Foucault heurístico e poético praxeológico. Então, era isso que eu queria comentar hoje, para a gente poder conversar aqui na sequência. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Acho que tem material para a gente conversar uma semana, mais ou menos, né? Muita coisa interessante, possibilidades de investigação, de usos, de questionamentos, de revisitar também a nossa construção a respeito das leituras e dos usos que a gente faz de Foucault na saúde coletiva. Mas eu vou trazer, então, nós já temos 3 questões que foram colocadas no nosso chat. A primeira, antes disso, né, vários elogios diante do tema, das apresentações, trazendo também a perspectiva de abordagens instigantes e que nos mobilizam também a refletir. Então, primeiro o agradecimento que está público no chat de que fizemos uma boa escolha por esse encontro. E vou trazer, então, as 3 questões. A primeira é do Cristian Figueroa, que gostaria de ouvir um pouco mais de Francisco sobre as possibilidades de Foucault para análise das relações de poder e sobre o termo tecnologias políticas, utilizado por ele. Depois a Mariana Lima
Vocês poderiam comentar um pouco das possibilidades de usos dos conceitos de Foucault e de dispositivos de biopoder na saúde? Sei que é amplo tema para outra sessão, mas se der para comentar rapidinho, ela agradece. E o Maurice, de Torrenté, gostaria de pedir aos 3 expoentes de expandir ou ser um pouco mais explícitos em relação aos anacronismos controlados decorrentes das falas. Eu vou colar aqui no nosso bate-papo também, para ficar mais tranquilo, mas quem gostaria de começar as respostas? Dale. Sí, bueno, sobre la pregunta acerca del análisis de las relaciones de poder de las tecnologías políticas. ¿Qué son las tecnologías políticas en Foucault? Foucault insiste mucho en que su manera de entender el poder no es entendido como una cosa, como una sustancia, sino como una actividad, como práctica. En tanto práctica, en tanto forma de actividad, Foucault distingue lo denomina tecnología. Utiliza el concepto de tecnología de poder para hacer referencia a cómo el ejercicio del poder se codifica en actividades más o menos regladas, y él distingue algunas grandes tecnologías de poder sobre las cuales ha habido algunas confusiones. La gran distinción de tecnologías políticas o tecnologías de poder en Foucault es la que estableció en un curso conocido, Seguridad, Territorio, Población. Y está esa diferenciación entre tecnologías de soberanía, que están vinculadas al derecho, al ejercicio del poder, que se apoyan en el derecho y en una lógica negativa de prohibición, de decir que no, de sustracción de fuerzas. Luego él diferencia las tecnologías de biopoder, y dentro de las tecnologías de biopoder, el biopoder, como dice Foucault, actúa mediante una lógica productiva. Frente a la soberanía, no actúa diciendo que no, lo ha señalado muy bien Tiago antes, al referirse a la normalización como tecnología de poder biopolítica, la normalización disciplinaria, las disciplinas. Es uno de los polos de la biopolítica, de las tecnologías biopolíticas, la disciplina. Las disciplinas actúan normalizando, es decir, encauzando el comportamiento individual con arreglo a una pauta, a un estándar, y produciendo un modelo de subjetividad. Por eso las disciplinas son productivas. Y el otro polo de las formas biopolíticas o tecnologías biopolíticas de poder es lo que él llama primero regulaciones, mecanismos de regulación, y luego los va a llamar tecnologías de seguridad. Si las disciplinas actúan sobre los individuos corrigiéndolos con arreglo a normas, por ejemplo, en las instituciones de encierro, en las cárceles, en los cuarteles, en los hospitales, las tecnologías de seguridad o regulaciones actúan directamente sobre el conjunto de la población. Por ejemplo, pensemos, lo tenemos muy reciente con la COVID, las campañas de vacunación. Las campañas de vacunación, a diferencia del poder disciplinario que actúa sobre los individuos ajustándolos a normas para producir un sujeto dócil y útil, que tenga rendimiento, las tecnologías de seguridad o reguladoras actúan masivamente con un concepto de norma distinto. Actúan masivamente sobre la población para conseguir un promedio. O sea, son dos conceptos. El concepto de norma que opera en las tecnologías políticas disciplinarias obedece a un estándar. Es un estándar fijo al cual hay que ajustar el comportamiento. Es la normalización disciplinaria. Sin embargo, en las tecnologías de seguridad, lo que se busca no es eliminar la desviación, ajustando la norma, como en las disciplinas, sino que el comportamiento de la población en su conjunto se sitúe dentro de un intervalo de seguridad, un promedio estadístico. Ahí el concepto de norma que opera no es un estándar, no es un patrón más o menos fijo al que se ajusta la conducta individual, sino es un intervalo estadístico. No se trata en las tecnologías de seguridad no se trata de corregir al delincuente, como en la cárcel, para reformarlo y reinsertarlo en la sociedad. Lo que se trata es, mediante, por ejemplo, intervenciones sobre el desempleo en los barrios donde hay tasas de criminalidad importantes, lo que se trata es de mantener un promedio, un intervalo estadístico de nivel de criminalidad. Pero no se trata de eliminar
la criminalidad. Eso sería la diferencia entre tecnologías securitarias, que llama Foucault, tecnologías disciplinarias. Bueno, pues terminando, la gran confusión que ha habido viene de la idea que un poco sugirió Deleuze de que hay una sucesión. Esta idea la recoge también Toni Negri, por ejemplo, en Imperio de Hart. La idea de que primero estaría la soberanía, el poder apoyado en la ley, sustentado en la ley, de carácter negativo, prohibitivo. Luego vienen las disciplinas, en la Edad Moderna, siglo XVII y XVIII, y luego más tarde la seguridad. Y el paso de las disciplinas a la seguridad, Deleuze lo define como paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Esa idea de que hay una sucesión, el propio Foucault la refuta, por lo menos en su manera de entenderlo. En seguridad, territorio y población dice que no hay una sucesión, hay un triángulo. Son tres tecnologías, claro, una es más antigua que otra, hay como distintas duraciones. La soberanía viene desde el mundo occidental, desde el derecho romano y desde el mundo griego. La biopolítica arranca en el 18, la biopolítica disciplinaria, y los mecanismos de regulación también en el 18, pero más tarde. Entonces, lo que actúan son las tres tecnologías. En nuestras sociedades intervienen las tres tecnologías políticas. No hay una sucesión de una tras otra, como parece sugerir Deleuze y como recogieron Negri y Hart en sus textos. Eso es lo que tendría que decir sobre esa pregunta. Ya. Después la otra del anacronismo controlado hablo después de los compañeros. Gracias. Obrigado. Obrigado, Francisco. Naomar? Eu não poderia acrescentar nada mais sobre a primeira pergunta. Sobre a de Mariana, talvez eu possa comentar um pouco. Porque está ficando bastante difundida uma perspectiva que ganha um nome e até entra um pouco na moda, que é a necropolítica, com uma referência Foucaultiana muito direta. E é uma consequência, até por um certo desdobramento por antagonismo, da ideia de biopoder. Então, o biopoder ou necropoder, a biopolítica, a necropolítica. E a referência, todo mundo está vendo, porque realmente ficou um pouco na moda acadêmica, o professor Achille Mbembe faz uma espécie de transcrição para a realidade africana, africana pós-colonial e colonial, e que muita gente tem buscado até aplicar à realidade brasileira. Então, eu indicaria isso. E tem uma referência naquele material que eu apresentei, um dos protagonistas mais importantes na configuração de uma oposição política revolucionária e um pouco tardia, é a chamada Sabinada, que foi a sublevação política de mais longa duração e de maior importância relativa no território que o Brasil sofreu naquele momento da passagem do Primeiro Império para o Segundo Império, o momento da regência. E foi a liderança foi do primeiro graduado na Faculdade de Medicina da Bahia, que foi o doutor Francisco Sabino. Aliás, ele não foi graduado na Faculdade de Medicina, ainda no Colégio Médico Cirúrgico. E é uma personalidade bastante Foucaultiana, em muitos sentidos. Do mesmo jeito que a gente fala feliniano, a gente pode falar um personagem Foucaultiano também, por muitos motivos. E um deles era um sujeito de origem muito pobre, foi descrito como mulato de olhos azuis, processado por homossexualismo e por assassinato da esposa. E, ainda assim, entra em uma referência de liderança tal
que ele consegue, ele era cirurgião militar, né? E um herói de guerra, um herói da Guerra da Independência na Bahia, né? E ele consegue organizar uma sublevação, inicialmente militar, com negros e libertos, ex-escravos que também eram militares. A cidade de Salvador, ela foi um território livre durante 8 meses. 8 meses, não, 6 meses. E a repressão foi assim, terrível também. Mais de 1.000 pessoas foram mortas, massacradas, quando aí mercenários que foram trazidos para cá fizeram um cerco à cidade, né? E o Sabino, eu diria que é uma referência que consolida uma série de coisas, inclusive uma capacidade de utilizar os mecanismos jurídicos do período. Ele, inclusive, não foi decapitado, executado, teve um banimento interno, né? E continuou numa atuação política em outras regiões, para onde foi banida. Então, eu trouxe apenas como exemplo, e eu sei que essa perspectiva arqueogenealógica ela é muito exemplar, ou exemplarista, para ficar. Então, sobre a segunda questão, tinha essa contribuição. Eu queria também comentar essa questão enviada pela Mariana, porque, bom, a professora Liliane e eu temos conversado bastante sobre as tecnologias em saúde, né? E eu acho que essa relação, né, entre os dispositivos e o biopoder, ela é bastante elucidativa para entender mesmo um processo histórico de constituição da reflexão sobre a tecnologia em saúde no campo da saúde coletiva brasileira e que ainda é bastante atual, né? E que tem a ver, ela, né, como muitas das reflexões epistemológicas no campo, ela nasce na obra do Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, ou pelo menos encontra sua manifestação nessa obra. Porque o Ricardo Bruno, ele tem um texto, né, tem uma reflexão sobre a tecnologia, onde ele faz uma crítica, uma denúncia do caráter ideológico de certas perspectivas, que, quando vão refletir sobre tecnologia e saúde, estão pensando saúde do ponto de vista de uma normalidade biológica natural, né, como se fosse um objeto científico dado ao qual o médico aplica uma tecnologia, né? E o Ricardo Bruno ele nos lembra justamente que não existe essa realidade biológica como objeto da saúde, né? Que o que se trata, na verdade, existe um processo justamente tecnológico, né, de construção de um corpo normal, de uma vida, né, que se pode entender como objeto. Então, esse caráter construído histórico, socialmente, antropologicamente, né, construído biotecnologicamente, é muito importante para a reflexão em tecnologia e saúde no Ricardo Bruno Mendes Gonçalves. Tanto para entender, de fato, o que é esse objeto, né, então tirar ele dessa perspectiva ideológica de um objeto natural dado, mas também numa perspectiva criadora que é própria ao campo da saúde coletiva, né? Porque você tem que fazer uma crítica, mas pensando também em possibilidades de emancipação dessa história, né, dessa situação histórica determinada aí pela história dos modelos de atenção em saúde. Então, se esse objeto da saúde, das tecnologias em saúde, ele foi construído biotecnologicamente, né, a partir dessa uma perspectiva de estratégias ou tecnologias biopolíticas, o Ricardo Bruno vai dizer que, bom, nós também podemos construir uma ideia de saúde, né, mais ampla, mais emancipadora, a partir das tecnologias no campo da saúde coletiva, né? Então, ao mesmo tempo que ela serve como instrumento de crítica, essa ideia ela serve como um móvel para o pensamento, para uma reflexão original no campo. Muito bom, Tiago, obrigada. Eu estou aqui muito feliz, louca para falar também, mas esse lugar aqui de coordenadora assim, me obriga a dinamizar a conversa. Depois eu tenho uma pergunta também, mas eu vou deixar um pouco mais vocês responderem. Tem a questão de Morrice, a respeito dos anacronismos controlados, se Francisco quiser falar um pouquinho. Sí,
el término, la expresión anacronismo controlado no es en rigor de Foucault, es de Paul Bain, comentando a Foucault. Paul Bain lo utiliza, pero Foucault también utiliza esa técnica, aunque no utiliza el término. Esa técnica consiste, por ejemplo, en Paul Bain, en mostrar que lo que aparentemente es semejante, las instituciones, prácticas, maneras de pensar, discursos que aparentemente son semejantes a los que nosotros utilizamos, mostrar su carácter exótico, su carácter extraño. Esto Foucault lo utiliza continuamente. Desde el comienzo de sus libros arrancan muchas veces con un texto o con una imagen donde, por ejemplo, en Vigilar y Castigar, la imagen del suplicio de Damián, que nos resulta algo absolutamente exótico y salvaje, contrapuesto a una institución de encierro en Bélgica, una especie de cárcel de trabajo, pero que nos resulta mucho más próximo. Ese mostrar el exotismo del pasado que nos parece semejante a nuestra manera de ver, ese mostrar que el pasado es un país extraño, lo utiliza Foucault, lo utiliza también Paul Bain. Paul Bain, por ejemplo, escribe sobre los Juegos Olímpicos en el mundo antiguo. Dice, los Juegos Olímpicos no tienen nada que ver con un deporte. No se parecen en nada a lo que nosotros entendemos por Juegos Olímpicos. Entonces, lo primero es provocar el efecto de rareza en el anacronismo controlado. Los hospitales del siglo XVII en España se llamaban hospitales, pero se gastaba más en liturgia y en instrumentos y en ropajes de sacerdotes que en medicinas o en vendas. Es decir, lo único que tenía de parecido era el nombre. Primero es provocar ese efecto de exotismo, de extrañeza. Foucault, de hecho, llamó en una entrevista, me parece que con Belur, decía que la arqueología es una etnología interna de nuestra cultura. Es mostrar la rareza de nuestra cultura al contraponerla a lo exótico del pasado. Es decir, que lo nuestro no es universal, sino es una estructura rara, exótica, al mostrar lo exótico de otros paisajes históricos anteriores. Ese es el primer efecto de rareza. Pero luego hay un segundo movimiento, por eso se llama anacronismo controlado, que es, muy bien, el pasado es un país extraño, no se parece en sus instituciones, manera de pensar a las nuestras, pero cómo aquello que es extraño era autoevidente para los que la vivían. O es que en el pasado eran menos evolucionados, o eran salvajes, o estaban en un estado de barbarie. Y entonces lo que Foucault y Paul Bain también muestran es que no, aquello tiene su lógica interna. Todo el sistema de tortura que describe muy bien, por ejemplo, en A Verdad de las Formas Jurídicas o en Vigilar y Castigar, todo el sistema de torturas en la penalidad del antiguo régimen tenía una coherencia interna para arrancar la verdad. Los Juegos Olímpicos, dirá Paul Bain, se parecen a algo nuestro, pero no al deporte. Son ceremonias religiosas, se parecen más a una misa, a una liturgia. Esa es un poco la técnica del anacronismo controlado. Primero, mostrar el exotismo y luego ver que eso del pasado se parece a lo nuestro, pero no donde pensábamos, en otro lugar. Se parece a algo distinto. Que es el ejemplo que yo ponía antes con las imágenes estas del sadomasoquismo y de la flagelación terapéutica. En fin, no sé si he contestado, he intentado aclararlo un poco más. Gracias. Obrigado. Bueníssimo, graças. Naomar, queria trazer uma questão também? Talvez ajudar a hipótese sobre Aroca, né? De uma maneira talvez até mais simples. Aí. Aroca pode ter usado Foucault como um disfarce, ou pelo menos um estratagema contra os censores. Porque ele introduz um texto que contrasta, inclusive, com o resto da famosa O Dilema Preventivista, em função do hermetismo. E aí, eu acho até que ele, em algum momento, alguém disse isso para ele, ele expressou essa, não sei essa fonte exata. Se alguém supera o capítulo metodológico, aí entra em algo que é bastante diferente do capítulo metodológico. Então, se um censor inadvertido entrou por ali, não resistiria, não aguentaria superar aquele obstáculo. E dizem que o próprio Foucault fez isso em A Palavra e as Coisas, né? Também, né?
com uma transição tão hermética, tão assim difícil, de propósito, para produzir algum elemento de alívio. O que você acha, Tiago, dessa hipótese, até mais simples, né, de dispositivo de guerrilha intelectual, né? Eu conheço essa tese a partir do artigo que você escreveu com a Maria Tereza Coelho, chama Repensar Foucault, Normal e Patológico, Saúde e Doença. E ela foi muito importante na construção do argumento do meu livro sobre o Canguilhem, justamente para comentar essa recepção. Porque, de fato, não só o Canguilhem, mas o Foucault, eles chegam no Brasil com essa aura, como você diz, de expoentes de esquerda, né? Que depois a própria leitura crítica dos filósofos aqui vai problematizando, né? O Canguilhem é um pouco mais fácil, mas o Foucault ficou mais ligado a esse pensamento autosseriano, e eu acho uma hipótese interessantíssima, que com certeza tem uma função historiográfica assim, de explicação do que é essa recepção deles no campo da saúde coletiva. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito intrigado com essa recuperação sistemática, né? O convite para ir no MS, a publicação e a republicação das conferências pela OPAS, né? Então, eu fico sempre tentando juntar, equilibrar essas duas perspectivas, né? Essa tese que se apresenta de um disfarce, né, da base marxista do texto, que, né, fez com que a tese ficasse engavetada, né, por alguns anos, por conta da censura, mas também com essa preocupação, de fato, teórico-metodológica, né, de pensar sobre o discurso preventivista. Então, boa parte da minha tese sobre essa recepção é isso, a tentativa de articular as duas possibilidades. Eu quero fazer uma provocação de algumas coisas que eu fiquei pensando enquanto preparava também esse nosso encontro e já convidando, então, se vocês toparem essa reflexão, para a gente ir fazendo as palavras finais, que estamos chegando perto do fechamento desse ciclo. Tem uma questão que eu fico muito mobilizada quando a gente discute a proposta e a reflexão que Foucault nos traz, principalmente em relação ao poder, ao biopoder, às práticas e à institucionalização rígida e autocrática das práticas, tanto na estrutura social mais ampla, quanto especificamente na área da saúde. Acho que a gente acumula capacidade crítica e essa contribuição da arqueogenealogia para entender o que aconteceu e como é que se produzem esses anacronismos, esses movimentos, e o quanto a linguagem produz a realidade objetiva, então ela não é só representação, mas ela produz o fato, e isso é algo que nos constitui e nos mobiliza bastante. Mas eu sempre fico pensando o que a gente faz daqui para frente, depois que a gente compreende, que fala um pouco da nossa capacidade de criar, de produzir, de reinventar, inclusive as nossas instituições, porque em certo momento Foucault nos diz isso, de que é impossível ter criatividade, é impossível ter criação se a gente não tiver minimamente regras de convivência. Então, não é a ideia da gente trabalhar na perspectiva do anarquismo ou de romper com a ideia da convivência. Em algum momento a gente falou sobre isso também, quando traz a ideia da vacinação ou das instituições, e aí eu fico muito tocada com isso, pensando em toda a conjuntura que a gente vive hoje de ameaças à democracia, ameaças à produção da vida, enfim, à defesa da vida que a gente preza tanto na saúde coletiva. O que essa obra poderia contribuir para iluminar os nossos olhares, os nossos pensamentos e, principalmente, a nossa ação na defesa da vida enquanto militantes da saúde coletiva e militantes em defesa da vida. Então, queria convidar vocês para que a gente pudesse agora, nesse caráter sempre da esperança viva e com os olhos bem abertos, que a gente pudesse fechar esse nosso encontro pensando em perspectivas de usos criativos, propositivos e transformadores de toda essa reflexão que a gente teve hoje e da que transcende a ela também. Bom, eu posso fazer um breve comentário, assim,
O Foucault ele tem sido utilizado também para fazer muitas críticas, né, da racionalidade científica, da violência envolvida na história, produzida muitas vezes, né, pela história da medicina, da história das ciências. Mas eu acho sempre importante lembrar, e o livro do Francisco nos mostra isso muito bem, assim, que a arqueogenealogia do Foucault ela não relativiza, né, as ciências, né? Na verdade, ela mostra um projeto político, né, também de uma crítica da racionalidade científica, mas para se apropriar dela e colocá-la a serviço de certos valores, né? Então, eu acho que essa é uma grande, é uma ótima maneira de usar Foucault, né, a partir desse ethos transformador, né, de crítica do presente, que nos permite entender, para falar como Foucault, né, nos permite entender como viemos a ser, fazer e pensar, o que somos, fazemos e pensamos, para não mais sermos, fazermos e pensarmos essas coisas, né? Então, obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aí sou eu para deixar o lugar de honra para o nosso convidado, né? O fechamento. Eu queria lembrar uma coisa. Foucault é francês, parisiense, europeu, eurocêntrico, assim, e com algo que a gente encontra uma certeza do que diz, né? Aí, claro que a gente pode traduzir e ajustar, transcrever, como o Bembe tentou fazer para a África, e muita gente aqui para o Brasil também pode fazer. E acho que claro que essa referência ao eurocentrismo, e é um eurocentrismo, inclusive, disputado. É como se a história do mundo fosse só francesa. Se os europeus se queixam disso, imaginem nós, latino-americanos, intelectuais do Sul. E claro que tem muitas referências que fazem tomam como partida, mas não se submetem às balizas que o pensamento dessa... Tem exemplos, eu acho que para ser Foucaultiano você precisa exemplificar. Tem exemplos, e até aqui da nossa própria realidade, né? Claro, os exemplos, os franceses não sequer nos tomam como objeto, mas os norte-americanos fazem isso. Lá eles têm uma categoria de intelectual chamada brasilianista, né? Eles estão sucessivamente descobrindo de novo as coisas que a gente faz aqui. Descobriram, por exemplo, que houve eugenia na América Latina. Na década de 90, descobriram isso. Coisa que intelectuais brasileiros fizeram muito antes, décadas antes, né? Descobriram que a ciência foi criada, assim, a ciência numa referência assim mais de lugar de honra entre os saberes, foi criada na Escola Tropicalista Baiana, e chegam a descrever como uma descoberta a Escola Tropicalista da Bahia, né? E a gente encontra com muita facilidade que essa constatação é muito anterior e é muito própria, apenas não ganha essa nobreza no panteão das historiografias várias, né? Então, é só eu fechar esse meu comentário final com uma certa advertência que cabe, por mais extraordinário, Foucault realmente, um pensador extraordinário. É incrível como ele foi produtivo. A obra ainda continua a ser movida e apresentada, revista, só que é uma obra portentosa, é monumental. É como se a cada ano de sua vida tivesse uma produção que para cada um de nós poderia ser a produção de uma vida, ele fazia em um ano, né?
apesar disso tudo, eurocêntrico. Sí. Sí, Naomar ha señalado algo muy interesante, que en cierto modo es cómo se recupera Foucault, o cómo hay un Foucault desde las epistemologías del sur, Boaventura de Sousa, ¿no? De las epistemologías del sur, cómo puede haber una lectura desde las epistemologías del sur que es discordante respecto a la visión eurocéntrica o norteamericana de Foucault. Visión eurocéntrica que también era un poco la de Foucault. De hecho, es una de las cosas que más se le ha corregido. Estoy pensando sobre todo en las lecturas críticas, heurísticas, que se han hecho de Foucault desde los estudios postcoloniales, en América Latina, en Asia también. Pero después hay otra distinción que tiene que ver con lo que ha dicho Tiago, que es entre un Foucault leído desde una tradición, Foucault leído como un autor posmoderno, relativista, que cuestiona la racionalidad, que es la lectura un poco desde Bataille, es un poco la lectura desde Heidegger, y yo me distancio de ese tipo de lectura y hago una lectura de Foucault como un pensador ilustrado. Y lo leo más, como hace un poco también Tiago, desde la tradición de Canguilhem y desde la tradición de la epistemología histórica, del racionalismo histórico. Y aquí es importante, y enlazo con lo de la creatividad, que decía Liliana. Foucault, al mostrar que nuestras instituciones y maneras de pensar son contingentes, que no derivan de ninguna necesidad histórica, lo que nos invita es a transformarlas. Es decir, es posible cambiarlas. No invita a ninguna parálisis en absoluto, ni a ningún tipo de determinismo. En este sentido, yo creo que sí, es un pensador del acontecimiento y es un pensador de la creatividad completamente, no del fatalismo, no de la resignación en absoluto, pero entroncando con una tradición racionalista. Foucault no niega de entrada que el universal pueda acaecer en la historia. Lo que él dice es que se va a acercar a la historia, en principio, no utilizando categorías antropológicas universales. Pero eso no significa que no se puedan encontrar. Es decir, él de entrada no las descarta completamente. Las pone entre paréntesis a la hora de establecer el análisis. Ahora, que haya conquistas que sean universalizables en el proceso histórico, cuando él habla, por ejemplo, de los derechos humanos, no de una posición esencialista, yo creo que ese elemento está en Foucault. Y ese elemento lo entronca con la Ilustración, como él dice, como una actitud, no como una especie de legado del siglo XVIII que hay que mantener como tal, sino como esa actitud de interrogación crítica por el presente y de plantear la contingencia de lo que hay y su transformabilidad. Yo creo que eso para una posición activista es lo que hace muy atractivo a Foucault. Que riqueza! Quero agradecer imensamente pela participação de vocês e muito especialmente a Francisco pela generosidade da produção, do compartilhamento das ideias, pelo brilhantismo do livro que está publicando. Acho que é um convite também à leitura e uma reflexão crítica e propositiva. Quero dizer que o nosso chat aqui no bate-papo tem muitos elogios e, em especial, eu quero destacar um recado da Marcela Batan, agradecendo ao professor Francisco e a Tiago pelos textos, dizendo que eles servem de guias para as nossas práticas de docência, investigação e formação. Professora Lígia Vieira, do Instituto, também está aqui elogiando e trazendo reflexões também, enfim, várias pessoas agradecendo, e acho que fica para a nossa sexta-feira e final de semana a gratidão pela produção que a gente fez hoje, que isso siga reverberando também, inspirando a produção das nossas investigações e das nossas práticas na saúde coletiva. Então, bom almoço para quem é de almoço, bom jantar para quem é de jantar, que já é fim do dia aí na Espanha, professor Francisco, e nos encontramos com certeza. Um beijo grande. Até. Muito obrigado por acogerme, por acolherme. Adiós. Esperando fechar aqui a transmissão.
Fechou. Continua ao vivo, gente.